Glória a Deus, aleluia, Deus venha abençoar a cada irmã nesse dia com a doce e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Deus possa fortalecer o teu coração, abrir o teu entendimento através da palavra do Senhor, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o seu like, nos ajude a semear, né, este poderoso evangelho que muda a vida de pessoas, né? Mudou a minha e muda de muitos que crê nela. Amém, meus irmãos? Estamos falando, né, do Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra do Senhor e desprezamos o conselho do Altíssimo. Precisamos caminhar na direção da saída. Ó, aqui tem uma parede, certo? A porta é para lá. Para cá eu não consigo sair. Tem uma parede, amém? Então se eu caminhar para o lado errado, eu não vou sair. Porque o texto diz que quem despreza o conselho do Senhor, ele entra em cadeias. Então a saída é para lá. A porta é Cristo. E nós temos que caminhar em direção a ela. Amém, meus irmãos? O texto que nós estamos lendo, que quando Paulo está preso fisicamente, mas espiritualmente solto. Pregando para Félix, que fisicamente estava solto, mas espiritualmente preso. E ele diz assim para Félix, Atos 24 em diante, ó. Alguns dias depois, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouvir acerca da fé em Cristo. 25. E discorrendo ele sobre a justiça e o domínio próprio e o juízo. Eu sempre leio o texto e faz meses que eu estou lendo aqui, né? Que quanto mais nós ler, mais nós praticar, mais nós vamos decorar. Que esse texto está em Atos 24, bom de decorar. E o último texto que eu li, só para nós não se perder, para você, talvez você chegue agora nesse vídeo, né? O último vídeo que eu li está em Números capítulo 20, né? A partir do versículo 10, que quando faltou o domínio próprio na vida do meu tocaio Moisés, para ele dar água ao povo que estava com sede. Ele chamou o povo de rebelde, xingou o povo, né? Nós sabemos que o povo está rebelde, mas existe a hora certa de falar. E um dos maiores exemplos para nós é Cristo. É óbvio que igual a ele eu não sou, nem tu é, nem ninguém foi e nem nunca vai ser. Igual ao Senhor Jesus, nunca houve. Mas aqui ele dá uma instrução e está ensinando Pedro a ter o domínio próprio, porque Pedro era brabo. Será que eu estou falando para alguém aqui que é meio brabo? Eu também era brabo, qualquer coisa eu já queria brigar já e já tomava umas ruins às vezes, e algumas eu levava as boas, né? Mas pela misericórdia de Deus, nunca, né, morri porque Deus me livrou, me deu a oportunidade e eu agarro. Eu sempre digo, temos que agarrar com as duas mãos e com unhas e dentes, não soltar o Senhor Jesus. E aqui Pedro está sendo moldado pelo Senhor. Mateus 26, no versículo 51 em diante, porque quando a gente diz que conhece Jesus é fácil. Tu conhece Jesus? Conheço. Teme a Deus? Temo. Então aqui nós vamos ver, irmãos. Aqui nós vamos ver se você conhece o Senhor Jesus. Se você tem o fruto do Espírito, por exemplo, né? Mateus 26, 51. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: embainhai a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Verso 53. Ou pensas tu que eu não posso, que não poderia agora orar ao Pai, e ele me mandaria imediatamente, veja bem, imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Perceba o domínio próprio que o Senhor Jesus demonstra para nós, irmão. Como eu falei e repito, igual a ele não há ninguém, certo? Porque muitos dizem assim, Jesus era Jesus, né, irmão Moisés? Tu não pode nos comparar. É claro que eu não posso nos comparar com Jesus, irmãos. Amém? Mas tem coisas que nós podemos melhorar. Perceba que aqui Pedro, ele errou. Mas lá na frente ele foi um homem tremendamente cheio do poder de Deus, cheio da glória do Espírito de Deus, ao ponto dele passar que a sombra curava os enfermos. Tanta glória tinha na sua vida. Amém? Mas aqui ele estava na escola. E o que ele fez aqui no 52, ó? Jesus disse, embanha a tua espada. Aleluia. Paulo está pregando para Félix que ele estava preso e Paulo queria libertá-lo. E Paulo tem que ter o domínio, ser justo e ter o domínio. Não adianta dizer que sou justo e não ter o domínio, irmãos. Amém? Não adianta dizer que tenho domínio, é um pacote, como se diz, entende? Você está entendendo? É que nem eu tenho um carro. Não adianta ter um carro zero bala, irmãos. 2026,
tá ali na garagem, rodou 20 quilômetros, mas tá com tanque seco. O que adianta para mim? Nada. Aleluia. Adianta alguma coisa um carro novo com tanque seco? Aleluia. O que tem que ter? Tem que ter gasolina ou álcool, né? Seja lá o que for o veículo, o que faz ele andar, certo? Assim é nós. Então aqui Pedro diz, guarda a tua espada, a tua. O que ele quer dizer? Usa a minha. Se você olhar em Efésios 6,17, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Repare que ele diz assim, ó, não posso eu orar ao Pai e mandar 12 legiões de anjos? Veja o domínio de Cristo. Cristo podia detonar com todo mundo ali numa oração, irmãos. Numa oração, imediatamente. Vamos vendo a autoridade que o Senhor demonstra que a igreja tem que ter, irmãos. Imediatamente mais de 12 legiões, isso é muito anjo, irmão. E podia detonar todo mundo. Você está entendendo? O Senhor diz que eu não preciso da tua espada, Pedro. Eu vim para cumprir na minha vida a escritura. Se você olhar no 56, ó, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. Não fuja da verdade, não fuja da palavra. Por isso que eu disse aqui, ó, para cá não tem saída, minha casa fita para cá, saída é para lá, ó. Nós temos que caminhar na direção certa, irmãos. Que direção é essa, Moisés? Que a Bíblia está dando, irmãos. Não é opinião minha, é opinião do Senhor. Eu sou apenas aqui o atalaia, como se diz, né? Eu sou aqui o embaixador, como eu, como muitos, como muitas também, né? Então o que Jesus teve? Mostrou que domínio. Eu podia fazer assim, ó, e liquidar com todos, mas não, eu deixei se cumprir na minha vida o que está escrito. O que o Senhor está focado? Jesus está focado no quê? O Senhor Jesus? Na escritura. Ele está preocupado em cumprir o que os profetas disseram. E você está te preocupando com o quê? Com o que tu quer ou com aquilo que o Senhor Jesus disse? Por isso que Moisés errou lá em Números 20. Tu não me santificasse, Moisés, diante de Deus, falou o Senhor para Moisés. Né? Quantos nós oramos o Pai Nosso? O que diz o Pai Nosso, irmãos? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Como é que eu santifico o nome de Deus, irmãos? Demonstrando domínio. Isso é um fruto do Espírito, domínio próprio, irmãos. Gálatas, o texto nos ensina sobre o domínio próprio, irmãos. Então é isso que Paulo está ensinando para o nosso amigo Félix. Veja bem, ó. No Gálatas 5:22, ó, mas o fruto do Espírito é, ó, amor, gozo, paz, longanimidade, né? Ó, benignidade, bondade, fidelidade. No 23, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas, não a lei. Então temos que buscar quando? Orando. Se você olhar o contexto aqui, o Senhor Jesus está orando. No versículo 40 ele está orando já, para vencer a carne, e se vence orando, ele disse, não poderia orar 1 hora, para que não entre em tentação. Deus abençoe teu lar, a tua vida, teu sinal de semana, aonde chegar essa mensagem, deixa o seu like, compartilha o link, amém, o propósito é que edificar o nome do Senhor. Se você vê o contexto dos vídeos, todo esse canal, você vai ver que aqui o Moisés, o Moisés aqui é um cooperador da obra de Deus, a honra aqui toda é dada ao nome de Jesus. Deus abençoe, paz de Cristo.